Olá pessoal, aqui é o Anderson Hernandes da Tactus e hoje nós vamos falar sobre cálculo de imposto de renda da pessoa física quando comparado com a pessoa jurídica. Para que você possa ter um comparativo e entender claramente os benefícios de você ter uma empresa enquadrada no Simples Nacional ao invés de ser tributado como pessoa física. Então, a primeira coisa que deve ficar claro para você é que a pessoa física ela está sujeita à tabela progressiva do imposto de renda. E essa tabela progressiva ela vai ter de 7,5% a 27,5%, de acordo com o rendimento que foi auferido ali para o contribuinte. Isso indifere de qualquer atividade. Então, no caso do advogado, para ele ter uma situação regular, todos os valores recebidos referente aos processos que foram formalizados e teve ali o valor que foi dado, por exemplo, como ganho de causa, ele deverá colocar sujeito à tabela progressiva. Só que isso já gera um problema que o próprio contribuinte que recebe o processo já tem. É muito comum quando nós fazemos a declaração do imposto de renda da pessoa física e a pessoa, por exemplo, entrou com um processo lá e esse processo que ela recebeu teve ali a sujeição do imposto de renda naquele mês em questão. Vamos imaginar que ela recebeu, por exemplo, R$30 mil naquele mês. Naquele mês ali que ela recebeu aqueles R$30 mil, ela vai ter ali o pico de rendimento daquele mês e, consequentemente, o valor de 27,5% sobre aqueles R$30 mil. No caso do advogado, vamos imaginar que esses R$30 mil tenham sido o valor dos honorários que ele recebeu. Então, naquele mês especificamente, ele vai ter ali em cima daquele valor os 27,5%. Então, isso vai representar um custo muito significativo. Por quê? Porque 1/4 do valor que ele está recebendo vai ser descontado ali na fonte, se ele quiser manter a situação regular e se ele não quiser correr o risco tributário que existe nesses casos. Eu já falei no vídeo anterior que hoje o advogado tem que fazer o carnê-leão e se ele não fizer isso, ele vai estar sujeito a ter um problema tributário muito sério, porque a Receita Federal vai controlar os valores pagos a ele. E esses valores aí, no mercado hoje jurídico, são representativos. A Receita percebeu que está perdendo muito com o valor que não está sendo declarado pelos advogados. Então, para manter a situação regular, ele teria sujeito naquela situação a 27,5%. Eu fiz um exemplo aqui, se a pessoa recebesse R$10 mil por mês, qual é o valor que ela pagaria de imposto? Então, esses 27,5% ele está sobre o valor acima de 4.463,81. E os 27%, no caso dos R$10 mil, representaria 1.923, uma vez que tem na tabela o valor a ser deduzido. Eu não estou considerando aqui outros benefícios que o advogado poderia ter, que poderia ser situação individual, como por exemplo o fato de ter dependentes ou não. Isso aí seria visto claramente na declaração de ajuste do imposto de renda que é feito todo mês de abril. Nesse caso aqui, então, o valor que ela pagaria sobre o rendimento de R$10 mil seria justamente 1.923. Como é que funcionaria isso na pessoa jurídica? Então, a pessoa jurídica ela tem 4,5% de imposto. Esse 4,5% de imposto ela vai pagar até o montante dos 12 meses de 180 mil. Então vamos imaginar que se ela tiver R$10 mil por mês a declarar, ela vai sempre estar dentro dos 4,5%. Se ela tiver R$20 mil a declarar, quando ultrapassar os 180 mil, ela passa para a fase seguinte da tabela, tá? Que é o anexo 4 da tabela do Simples Nacional. Nesse caso aqui, ela pagando os 4,5%, o que mais ela teria? Ela não teria mais imposto a pagar. Olha só o benefício. Ela paga o imposto na pessoa jurídica e depois ela não vai precisar pagar na pessoa física. Então, só para poder ficar claro, então o comparativo aqui de imposto é R$ 1.923,85 contra R$ 450 que ela pagaria nesse exemplo aqui de R$10 mil. Olha o benefício que você tem aí. Você vai pagar um valor de 4,5% e depois você não vai pagar mais na pessoa física. Agora, existe uma regra para que você não pague na pessoa física. Essa regra eu vou falar num outro vídeo que vai ser postado logo a seguir desse aqui, para que você possa então assistir. Então, no site já está os dois vídeos juntos.
e no canal do YouTube vai estar um vídeo seguido do outro. Eu vou deixar até um link para que você possa assistir o outro vídeo que eu vou falar então como é que você transfere esse valor para a pessoa física. Quero focalizar aqui no ganho tributário. Não só o ganho tributário, isso aqui está bem claro para você, fica bem prático para você poder entender como é que existe um ganho tributário. Eu diria que o legislador foi muito coerente em relação aos advogados quando criou a tabela que estaria sujeita ao Simples Nacional para os advogados. Então isso tem beneficiado muito os advogados. E eu diria para você o seguinte, não vale a pena correr risco. Não vale a pena correr risco. Eu já falei isso num vídeo anterior e quando começar a aparecer essas notícias que vão aparecer, se assistiu o meu vídeo, você se lembra do que eu falei. Vai existir uma enxurrada de autuações em cima de advogados que não estão regularizando a sua situação. Não vale a pena correr o risco, porque o seu imposto ele é bem favorável. Agora, logicamente, se você for comparar com alguém que nunca pagou imposto, vai pagar 4,5%, obviamente vai achar que está perdendo com isso. Claro, se você nunca pagou imposto, você vai pagar 4,5%, você está perdendo. Mas é um fato. Agora, se você paga corretamente os 27,5%, ou até mesmo o mínimo, que seria os 7,5%, você está tendo um ganho tributário. O mínimo não vai nem se enquadrar, porque o advogado teria que ganhar muito pouco para se enquadrar dentro do mínimo. Mas vamos colocar um salário de 20 mil reais, de 15 mil reais, uma média de rendimentos que o advogado tem, olha o ganho que ele vai ter por enquadrar a empresa dele no Simples Nacional. Então, isso aqui é a situação que acontece do ponto de vista tributário para o Simples Nacional. Uma questão aqui sobre INSS. Aqui o advogado também teria que pagar 11% de INSS. Nesse caso aqui, ele também teria os 11%. Só que o que muda na pessoa jurídica? Que sobre o INSS do valor do prolabore que ele vai retirar, ele também teria que pagar mais 20%. Então, isso aumenta para 31% a carga do prolabore. Só que acontece o seguinte, uma via de regra no mercado, se paga o INSS somente sobre o valor de um salário mínimo. E depois o resto é transferido como lucro. Então, para você entender como você vai aplicar isso aí, você fugir de ter que pagar um valor alto aqui sobre INSS, eu vou explicar isso no próximo vídeo que você acompanha agora.